Fala galera, muito bem-vindo ao nosso último tema. E antes que vocês fiquem rindo aí, zombando de mim, eu tô com esse óculos de visão noturna para olhar para vocês e verem como é que vocês estão se sentindo agora nessa reta final, nessa última aula, nosso último tema. Comentem aqui. Mas se quiser comentar e me zoar também do óculos, pode comentar aqui nessa aula. Tá aberto, tá liberada a zoação, beleza? Pessoal, falando sério agora, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a participação de vocês, a confiança que vocês depositaram no meu trabalho, dizer que eu estou muito satisfeito de ter chegado até aqui. Não foi fácil para vocês, eu sei que também foi muito difícil. Eu já estive aí do outro lado, já estudei para concurso por muitos anos, fui muitas vezes reprovado e tenho poucas aprovações na minha conta, mas eu aprendi o que eu deveria fazer para ser aprovado e pode ter certeza para vocês que o que eu passei aqui para vocês, né, dentro do conteúdo, foi o que eu tinha de melhor, tá? Então eu busquei conteúdos que tivessem ligações, temas transversais, cada proposta de tema linka com vários assuntos, tentando abordar aí aquela parte específica do edital, ou seja, tudo pensando em otimizar o tempo de vocês, pessoal. Tudo pensando em ajudar e fazer com que vocês consigam chegar muito bem preparados no dia 6 de abril, tá? Essa aula eu estou gravando depois da aula ao vivo, então hoje também é dia 2, né? Hoje é quarta-feira, são 9h30 da noite e acabou de acabar a nossa aula ao vivo, que eu marquei às 19h30. E nessa aula ao vivo eu falei, revelei o tema lá. Então, se você assistiu a aula ao vivo e não quiser assistir essa aula, não tem problema, porque está tudo contemplado. Se você não assistiu a aula ao vivo e vai assistir esse tema, maravilha. Porém, depois dos primeiros 20 ou 30 minutos, eu falei sobre dicas de prova. Então, avança e vai para essa parte para você otimizar o teu tempo, obviamente, para não ver o que eu já vou falar aqui de novo. E também mais para pegar as dicas de reta final de prova, que eu acho que são importantes, tá? Pessoal, eu já venho falado para vocês, mas ainda não vi avaliações, então eu ia pedir novamente que vocês avaliem o meu curso aqui na plataforma Hotmart. Vocês já têm comentado bastante nas aulas, isso tem sido muito legal, mas eu pediria novamente que vocês avaliem o meu curso. No final aqui dessa aula, voltem lá nos meus cursos, cliquem embaixo e aí vai ter a parte de avaliação. E aí eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam do curso, as suas opiniões. Depois da prova também, se vocês quiserem voltar a falar, olha, o tema da prova foi esse mesmo e tudo mais, eu ia agradecer muito, para mim é muito relevante saber o que vocês estão achando, tá? E aí, pessoal, vamos então começar aí o nosso último tema, a minha última aposta de tema. E, aliás, eu tô triste que tá acabando, queria ficar mais tempo aqui com vocês. Mas vamos lá. Pessoal, o monitoramento ambiental por satélite e inteligência artificial, pessoal. Avanços e desafios na fiscalização do desmatamento. Bom, esse foi o tema que eu trouxe hoje aqui. A ideia de você fazer o monitoramento, né, a fiscalização ambiental por satélite. Eu também colocaria aqui a possibilidade de identificação de incêndios, né, prevenção de incêndios, linkando inclusive com um manejo integrado do fogo. Então, tudo isso aqui eu acho que tem grande pertinência para o concurso do IBAMA, tá? Então, vocês vão ver que o tema ele é conexo, transversal, né? Ele se conecta, na verdade, com outras questões, com outras temáticas que eu acho tão relevante vocês saberem, tá? Deixei para o último tema, porque eu não vi e não caiu na prova do ICMBio, né? E tem possibilidade de ser cobrado aqui, trazendo essa questão do desmatamento, poderia trazer também desmatamento e a parte do fogo, tá bom? Como é que eu vou abordar, né? Primeiro eu trouxe uma informação para vocês, né? Uma plataforma ambiental por satélite no Bioma Amazônia, está sendo financiada
pelo Fundo Amazônia, quase 67 milhões financiados pelo Fundo Amazônia. O portal do IBAMA, né, onde tem várias informações, é o Siscom, né, várias informações, está tudo o link aí para vocês, informações de imagens de satélites, monitoramentos do IBAMA, e também uma reportagem do IPAM, uma informação do IPAM, falando a respeito de PRODES e DETER, que, aliás, vocês precisam saber a diferença de PRODES e DETER, tá? Satélites, é isso que a gente vai abordar aqui. Se vocês olharem o espelho de resposta, a proposta de tema, primeiro, vocês vão ver que eu fiz 3 perguntas. No espelho de resposta, eu fiz um pouco maior do que 30 linhas, no intuito de vocês estudarem mais, né? Porque eu quis colocar uma última pergunta para talvez dificultar ainda e vocês puderem, para que vocês possam, né, aproveitar esse conteúdo e já estudar. Então, eu não quis limitar em 30 linhas, ficou um pouco a mais, para que eu colocasse essa terceira questão aí para vocês, tá? Não foi uma abordagem simples que eu coloquei o primeiro tema perguntando sobre satélites, tá? E isso pode ser cobrado, e eu acho que vocês precisam dar uma olhada sobre Sentinel, Landsat, saber a diferença de PRODES para DETER, né? DETER, os alertas são diários, o PRODES é anual e outras diferenças mais, tá? Então é importante porque eu acho que isso pode ser cobrado. E aí eu coloquei a parte de geotecnologias e satélites, então diferenças de DETER, PRODES, SAD, que é o monitoramento do Amazon, o DETER e o PRODES do INPE, o CIBERS 4, que é um satélite brasileiro com chinês, Sentinel-1, que na verdade é um sensor radar, né? Tem radar, PlanetScope, que é na verdade uma constelação de satélite da Planet, com imagens de alta resolução, né? Alta resolução de imagens. E as limitações, né, pessoal? Você fazer monitoramento por satélite tem limitação, principalmente em períodos de chuva, nuvens, e aí você usa sensores radar que estão nos satélites, né, para conseguir ver através dessas nuvens, inclusive noturno, né? Você consegue utilizar aí à noite também para fazer esses monitoramentos, tá? Saber a diferença de Landsat 1 para o 2, os sensores, frequência, né, que passa esse satélite, enfim, né, de quantos em quantos dias, isso é importante. Até para a prova objetiva, que eu acho que vai ter pelo menos umas 3 questões de sensoramento remoto, tá? E aí, como vem a ideia da inteligência artificial, galera? Bom, ela vem na ideia de que você vai conseguir melhorar esses processos, né? Toda essa base de dados que você vai recebendo de vários satélites, vários sensores, precisam ser processadas e informadas para os gestores, para o analista ambiental. Além disso, pessoal, com a inteligência artificial, ela vai ficando melhor com o tempo. Quanto mais ela vai aprendendo, melhor ela fica. E ela vai ser capaz, inclusive, de prever um comportamento. Então, para a questão de desmatamento, imagina que com a quantidade de imagens que ela vai tendo, ela consegue prever um padrão antes de acontecer aquele desmatamento, baseado em imagens anteriores. Então imagina que ela poderia, por exemplo, baseado nos dados que ela tem de imagens anteriores, prever quando vai acontecer um desmatamento. Isso é possível, isso aqui não é coisa de outro mundo, porque todo desmatamento ele começa de algum jeito, desmatando uma pequena área, ou fazendo uma queimada, ou por outras coisas que é um padrão. Então a inteligência artificial trabalhando com imagens, ela vai conseguir identificar, olha, dar um alerta ali, inclusive, né, para o gestor, para o analista ambiental, e falar, olha, baseado no padrão que eu já tenho a experiência aqui, a bagagem, né, ela deu alerta dizendo que ali, naquela área, tem um grande potencial de acontecer um desmatamento. E aí isso faz com que uma equipe se desloque para o local e contém aquilo ali, inclusive podendo prender em flagrante. Pessoal, isso seria um avanço absurdo. Já está acontecendo estudos nesse sentido, tá? Eu, inclusive, tenho trabalhado numa linha dessa, enfim, projetos aqui do Maranhão, para que a gente consiga prever
comportamentos, tá? E a inteligência artificial é o núcleo disso, é o grande... É a ferramenta que vai possibilitar esse tipo de análise, até porque a gente está falando de muitos dados e, além disso, precisa ter um Big Data para conseguir armazenar e processar tantas informações, né? E aí linka também com essa ideia de geração de alertas automáticos, né? Por conta disso, a inteligência vai trabalhando e gerando esses alertas baseados em uma série de informações. Além disso, o apoio à fiscalização, né, e à operação. Então, esses alertas eles ajudam com que uma equipe seja deslocada para o local, um drone seja deslocado e uma ação conjunta com a Polícia Federal, tá? Então isso é muito relevante e vai dar uma virada de chave no monitoramento ambiental, tá? Poderia vir até um tema falando de inteligência artificial aplicada para o monitoramento ambiental. É possível, tá? Porque a inteligência artificial está tão avançada, né? Cada dia uma nova surge, que é algo que já está no nosso presente. Base legal não foi pedida, eu não pedi lá na nossa temática, né? Vocês vão olhar aí a proposta, eu não pedi, mas é sempre bom vocês terem as ideias, né, de legislações, já que a banca pode pedir. Então, por exemplo, artigo 225 da Constituição, como sempre, a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6.938 de 81, o Decreto 6.514, as sanções ambientais, principalmente a questão do crime, né, dos crimes. Interessante vocês também estarem ligados aqui à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, a 14.944, porque pode ser abordado nessa temática junto com o censuramento remoto, tá, pessoal? Eu optei por falar sobre desmatamento, até porque eu falei sobre incêndio em outro tema, mas eu não descarto a possibilidade de ele vir aqui dentro, tá? Desmatamento e incêndio, até porque eu falei na outra aula que a nova maneira de desmatar é através do incêndio, tá? Então tem total relação. E se vocês observarem a proposta que eu fiz, a primeira pergunta fala para vocês citarem a questão de satélites e limitações. Então isso é uma questão difícil, quem não souber, quem não tiver estudado, não vai conseguir responder. Então vocês precisam dar uma olhada nesse meu material e também complementar para saber sobre esses radares, né? E aí a terceira pergunta que eu falei fala sobre a atuação do analista ambiental, né? Então ali eu falo que ele vai com um GPS para campo, identificar pontos críticos baseados ali na informação que ele teve pelo satélite. Então ele vai ali, faz o georreferenciamento da área, tira a foto das evidências, área desmatada, madeira, registro fotográfico, tudo isso depois ele junta, coloca no banco de dados, gera uma materialidade para tu gerar um auto de infração posterior, tá? E o papel do IBAMA, pessoal, subsídio a embargos e sanções. O IBAMA tem feito, aliás, muitos embargos, muitos autos, né, de infração ambiental, parcerias com o INPE no desenvolvimento de plataformas. O BNDES tem atuado muito fortemente financiando várias outras coisas e também atuando de várias maneiras na questão ambiental. E ONGs, com toda certeza. A gente poderia citar, inclusive, Map Biomas, pessoal, que o Ministério do Meio Ambiente utiliza essas informações do Map Biomas e outros mais, né? E a coordenação estratégica do IBAMA no combate ao desmatamento, trazendo outros órgãos. Porém, nem tudo são flores, a gente tem desafios e eu sempre raciocino, né? Ensino vocês a pensarem, a trazer desafios e oportunidades. Então, por exemplo, a integração de plataformas e dados é um desafio. Então, integrar dados federais com dados de plataformas de estados ou de municípios é um desafio, mas precisa acontecer. O fortalecimento dessa governança digital, né, precisa também avançar nesse sentido. E a garantia de políticas de continuidade nessas políticas ambientais, né, pessoal? A gente viu um governo anterior deixando a boiada passar, limitando a atuação dos órgãos ambientais. Foi muito complicado para os analistas ambientais na época do outro governo trabalhar. E isso não pode ser política, não pode ser algo de governo, né? Não pode ser política. Isso tem que ser algo de Estado. Independente de quem assuma, esquerda ou direita, tem que dar continuidade a esse trabalho de política pública na questão do meio ambiente, no monitoramento ambiental. Beleza? Galera, com isso eu encerro o nosso tema, o nosso curso
a nossa aula aqui, com muita felicidade em saber que eu dei o meu melhor aqui, entregar tudo o que eu podia, sem nenhuma... sem deixar nada de lado do que eu acredito que tenha potencial de cair. O conteúdo específico é extenso demais, óbvio que tem outras coisas que poderiam, mas dentro do meu refinamento, dentro da minha pesquisa, dentro da minha análise, que foi bem demorada e aprofundada, eu não fiz os temas de uma vez, eu fui fazendo aos poucos, pensando bastante. Eu acho que vocês estão bem cobertos aqui com o meu curso para a prova no dia 6. Tá? E eu gostaria de ter o feedback de vocês, pessoal, sobre essa prova depois, lá na avaliação do curso, dentro da nossa comunidade, que a gente tem uma comunidade aqui no Hotmart, que eu quero movimentar ela. Eu já tenho colocado notícias, informações, e eu quero que vocês comentem lá, postem coisas também. A nossa comunidade de concurso da área ambiental. Inclusive, eu vou criar um Instagram também, para que a gente foque também sobre isso, e outras coisas mais, sobre concursos, que eu possa ajudar vocês também, tá bom? Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado pela confiança. Uma excelente prova do IBAMA no dia 6. E contem comigo, estarei aqui até a prova respondendo dúvidas. Podem ficar à vontade, tá certo? Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.